Meninas, prazer receber vocês aqui. Prazer. Júlia Freire e a Cuca Anunciato. Isso. É, como ela, família nipônica, né? É isso aí. É, legal. O alvo, olha só, o alvo. Sempre tem aquele que é o alvo, né? Sempre tem. É. A gente tem uma frase que é ser ou não ser o centro das atenções. Ser ou não ser o centro das atenções. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Vocês são muito jovens, são quase crianças, eu diria. Mais ou menos. Vocês começaram no teatro há quanto tempo? Eu comecei no teatro com 12 anos, comecei na escola e desde então não parei nunca mais. E por incrível que pareça, faz bastante tempo. Eu comecei com 12 anos, eu tenho 25 hoje, então Você tem 25 anos? Tenho 25. Caramba, você aparenta assim uns 18. Essa foi boa, hein? Essa foi ótima, obrigada. E a Júlia? Também, comecei com 14 anos e hoje eu tenho 24. Na escola também? Na escola também. E hoje eu tenho 24. Você dizia, na escola, quer dizer, paralelo às aulas normais, não era um curso de teatro especificamente. Era um curso extracurricular, Extracurricular. Né? Fora da grade curricular. Mas a gente montava peça, né? A gente estudou em escola diferente, mas as duas escolas... As duas escolas que a gente estudou tinham um curso muito parecido, assim, de teatro, que veio mais ou menos do mesmo lugar e tudo mais. Que a ideia é que os alunos vivenciem um pouco essa coisa, montem uma peça, uma adaptação e aí apresentam no final. E aí já vai aguçando essa vontade. Aí vocês foram contaminadas. Tão contaminadas que hoje em dia a gente dá aula de teatro. Vocês dão aula de teatro? Em escola, no mesmo processo que era o nosso curso. O teatro é bem isso, né? Essa coisa vai passando, né? Você recebe de alguém, vivencia aquilo e passa para um outro. O bichinho morde e aí acabou. Aí vocês estão contaminando os outros agora. Exatamente. E o grupo? Então, o grupo surgiu dentro da escola. Lá na escola? Não na escola... Na escola de teatro, né? Na escola de teatro. Depois vocês foram fazer a escola de teatro. Isso, aí a gente se conheceu lá e conheceu as outras 3 meninas, no INDAC, Escola de Atores. E aí a gente se conheceu lá e aí a gente era muito amiga, muito grudada. A gente tinha uma dinâmica assim do grupo e aí a gente... a gente se identificava muito, tanto pessoalmente quanto artisticamente. E aí aquela coisa, né, depois que você termina o curso profissionalizante, você fala, o que a gente vai fazer agora? E agora? Né? E aí aquela coisa de, então vamos montar uma companhia, vamos montar uma coisa. E a gente fez essa companhia. E por sorte, a primeira peça que a gente fez na companhia foi o Alvo. E aí deu super certo, foi uma coisa super legal. Como é que surgiu a ideia de fazer o Alvo? Já havia essa ideia rolando no ar? Como é que é? Essa temática do bullying? O diretor da peça, o Pedro Garrafa, ele também é professor de teatro. E essa coisa, né? A gente em sala de aula no teatro, assim, com os adolescentes, a gente dá aula para crianças, adolescentes e tudo mais. E esse é um tema, o bullying, é uma coisa que tá com eles muito o tempo inteiro. Né? Mas está presente de um jeito, a gente até... sobre o que a gente vai falar esse ano? Qual que vai ser o tema da nossa peça? Bullying. Querem sempre falar, porque é uma coisa que incomoda eles. Mas é sempre um apontamento, assim, de... eu sofro bullying. Eles nunca percebem que também fazem o bullying, né? Também é uma coisa, é uma via de mão dupla. Então, o Pedro... viu essa necessidade, né, de falar sobre isso, falando, eu vou montar no profissional isso, porque é um jeito de comunicar os adolescentes e mostrar, mostrar de algum jeito para eles, né, que não é só... Não é só sofrer, tem o fazer também. Né? Exatamente. É curioso para mim, em 1930, quando eu estava na escola, já existia o bullying, o bullying sempre existiu, né? Só a gente não tinha essa consciência do bullying, né? Não tinha percepção disso. Eu, por exemplo, era sempre chamado de magrelo, né? Varapau, essas coisas, não sei o quê, né? A gente não tinha muita consciência, muita percepção desse negócio. Sim, né? Eu acho que é isso. Os gordinhos, os 4 olhos. Exatamente. O 4 olhos. Tudo, né? Basta ter uma coisinha diferente que coisa, já era. E às vezes nem é tão diferente assim. É uma bobagem. O óculos, por exemplo. O óculos é um monte de gente que usa, né? Mas isso é interessante, porque a gente tirou, né, as personagens da peça, a gente também tirou de um pouco de quem a gente era na escola também. E como que a gente vivia também um pouco essas situações. Vocês sofreram bullying? Sim. Você sofreu? Eu sofri. Por conta do cabelo.
na oitava série, assim, os meninos acabavam comigo, assim. Porque eu ia pra educação física, eu sempre fui esportista, adorava praticar esporte, só que aí eu saí da educação física. Ele saía enorme, o cabelo, e daí eles me chamavam de tudo que era possível, assim. E eu sofria, Por exemplo... Era bem na época que tava passando aquele programa Diarista. E aí eles cantavam a música pra mim. Ela é dona... E aí, nossa... Você também sofreu algum tipo de bullying? Então, eu tive uma história assim que eu não sofria bullying, na verdade. Eu era puller, né? Acho que isso. E eu sofri muito na escola por ser assim. Porque eu tinha essa característica, uma coisa, né, que hoje, né, até na peça a gente fala e discute muito sobre isso, de querer aparecer. Era o meu jeito de aparecer, era tirando sarro dos outros. Forma. Não que eu me orgulhe disso, mas o jeito de aparecer era... Mas assim, eu era amiga das pessoas, mas aí eu tirava sarro dos meus próprios amigos e tudo mais. Agora, muitas vezes é complicado isso, porque muitas vezes não há maldade, às vezes, enfim, né? Se você chama alguém... Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de colocar apelido nas pessoas, mas, poxa, eu faço carinhosamente, claro, eu não tenho esse... Exatamente. De diminuir, de menosprezar as pessoas. Mas isso é um território perigoso, é uma fronteira perigosa. Né? Tem aquela linha do limite, se você pode avançar, se você não pode. E o adolescente, normalmente, ele não tem essa percepção de quando que ele deve parar de fazer aquilo. De repente você avança o sinal. Às vezes você acha que você está brincando, você está lá na brincadeira e tal, e a pessoa está super chateada, está sofrendo e a gente não percebe, né? E cada pessoa lida de um jeito, né, também, né? Isso Exatamente. Você chamar a pessoa de uma coisa, se chamar outra pessoa da mesma coisa, às vezes... Ofende um e não ofende o outro, né? E mesmo na nossa época, né, que não faz tanto tempo, mas assim, não era tão forte essa coisa do bullying, não tinha esse nome, essa coisa, esse peso todo, né? Então, quem fazia o bullying era mais tipo um brincalhão. Não era tanto, né, um malvado, assim. E hoje tá mais com essa conotação maldosa, né? Exatamente. Do bullying. E aí, como as coisas começaram a ficar... Mas realmente começou a ficar um pouco mais sério. E aí as pessoas começaram a se magoar mais. E aí ficou uma coisa mais difícil, mais difícil de lidar, né? Agora, como é que isso aparece na peça? Como é que isso está colocado na dramaturgia? Essa dramaturgia foi surgindo espontaneamente? Ou vocês já tinham um texto definido? Então, não. Na verdade, a gente, a partir de uma reunião de nós 5, né? 5 amigas, e do Pedro, da proposta que o Pedro trouxe, a gente começou a partir das personagens. A gente foi trazendo um pouco um resgate de quem a gente era na escola. E aí foram surgindo, o que meu pode ter na Amélia, por exemplo, que é a minha personagem. E daí foi surgindo quem eram essas meninas primeiro, e aí a gente foi pensando o que poderia ter acontecido, né? E aí a trama, ela fica em volta de um acidente que acontece com uma sexta menina que não aparece. Que é a Maria Cláudia. Ela sofre um acidente na escada, e essas 5 meninas estavam na hora que a confusão aconteceu, assim. E essa menina que sofreu o acidente era a menina mais zoada da escola. Então, é a menina que mais sofria bullying da escola inteira. E esse grupo de amigas estava lá nesse momento do acidente. Então, fica uma coisa assim, elas tinham a ver com isso? Não tem? Eles podiam ter feito alguma coisa para evitar ou não? Exatamente, o acidente... Exatamente. Elas provocaram esse acidente, elas quiseram que a menina caísse da escada ou não, ou foi elas estavam longe. Então, fica essa coisa, a peça se passa na sala da diretoria. Na sala da diretoria. Com elas, tipo, pensando o que vai acontecer com elas agora, como elas vão ser julgadas, se elas realmente fizeram... A diretora não está lá. Não está, elas estão esperando ela chegar. A diretora chegar. Aquele momento e agora o que vai rolar? É o momento que todo mundo começa a se acusar, que, né, todo mundo quer se proteger, mas também, se você tivesse feito, não sei o quê, aí começa essa coisa. E aí começa uma carcar na outra, né? A gente fez um monte de reuniões e fez essa coisa de colaborativa para decidir, para fazer o texto, mas quem fez a dramaturgia mesmo foi o Pedro Garrafa. Quem amarrou, né? Ele que alinhavou tudo e que fez a dramaturgia. Vamos ver umas fotos, eu pedi para a Ana colocar, então nós estamos falando de O Alvo, que está em cartaz no Teatro da Livraria da Vila, né? Isso. Shopping JK. Iguatemi. Sábados e domingos ou só sábados? Só sábados, às 5h30. Sábados às 5h30. Na verdade, esse mês a gente ficou sábado e domingo, mas agora é só sábado. Agora é só sábado, 5h30 da tarde. Legal. Cadê as fotos, Lala? Adoro ver fotos. Aí é a turma, né? Isso, aí a gente as 5 meninas. São 5 meninas de uma mesma classe. Isso. Né? Colegas
É uma escola, vocês localizam uma escola particular, uma escola pública? É uma escola particular. É uma escola particular. Tá. Essa questão do bullying é tão forte na escola particular quanto na pública? Vocês acham? Sim. Pelo que a gente apresenta esse espetáculo para escolas também, né? E daí... Tanto em particular quanto em público. Esse retorno. O retorno a gente tem que é muito parecido nas duas, assim. Claro que, tipo, tem proporções diferentes, coisas diferentes, mas o retorno é sempre muito parecido dos adolescentes, tanto na particular quanto na pública. E mais, Ana? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a Maria Cláudia? A Maria Cláudia é a que não aparece. É a dinossaura, né? A dinossaura. A dinossaura. Ainda bem que ela não aparece. O que vai acontecer comigo? O que é ali? Zoar para não ser zoada. Isso faz algum sentido? Faz algum sentido zoar para não ser zoado? Quer dizer, a Cuca pode responder. Cuca, você que era zoadeira, buller. Então, é uma defesa, né? Você zoar é uma defesa, atacar para não ser atacado. Porque se você é sempre a pessoa que ataca, para vir alguém te desbancar, não, aquela é a pessoa que sempre zoa, então eu vou zoar ela, então a pessoa tem que ter peito, né? Porque a pessoa vai ter medo de ser zoada. Principalmente se você faz uma fama que você é um bom zoador, né? Aí, tem essa coisa, né? Os bons zoadores. Tem o que tenta zoar e não consegue. Tem aqueles que não. Que mais? Como eu vou contar para o meu pai? Isso sempre é um problema, né? Como é que eu vou dizer lá em casa? Exatamente. A gente tem também um trecho na peça que a gente representa como são os pais lidando com essas notícias. Com essa notícia de que as meninas estão envolvidas nisso, de algum jeito. E é muito interessante, né? Tem essa coisa dos pais, eles sempre defendem os filhos. Sim, meu filho, mas meu filho não é maldoso, né? Mas o meu filho não faria, ele não é mau caráter, ele jamais faria uma coisa dessa, jogar a menina da escada, jamais. O pai sempre tem essa imagem que o filho, né, ele é um santo e não é sempre assim. Nem sempre é, né? Mas amanhã é dia de comparecer à sala da diretora. Ai, meu Deus, que é onde vai acontecer a peça inteira, vai rolar a peça toda. Né? Exatamente. Que mais, Ana? A vida era mais fácil quando eu era criança. Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? A vida era mais fácil quando eu era criança? Era, né? Eu acho que era, né? Claro. A proporção dos problemas, eles vão aumentando, pois né? Eu acho que o adolescente tem essa coisa de tudo ser muito grande, tudo ser um grande problema, né? Ai, meu Deus, minha unha quebrou, né? E acho que isso também, né? O bullying... Ai, o meu cabelo! Ai, meu cabelo! Ai, meu cabelo tá horroroso! Ai, uma espinha! Ai, não sei o quê! É tudo muito... E aí eles acham que, claro que tem problemas, né? Os adolescentes têm problemas, mas dá para dar uma segurada nisso, uma diminuída nesse não valorizar tanto, exato, né? Que mais? As aparências enganam. As aparências enganam? Enganam, né? Acho que enganam. Enganam, né? Quem vê cara não vê coração, aquele velho ditado, né? As aparências enganam. Muitas vezes você pensa que a pessoa está pensando uma coisa e a pessoa está pensando outra coisa. Exatamente. Por exemplo, ó, que está aparecendo a Luísa Porto. Luísa Porto, a Rebeca. Ela tem uma carinha de anjo, né? Tem. E na peça ela não é exatamente um anjo, então... Isso é um perigo, Acho que as aparências enganam. Isso é um perigo. A carinha de anjo, aquela que você confia plenamente, conta todos os seus segredos para ela. Exatamente. Né? Que mais? Júlia, você é a Amélia. A Amélia. E a Amélia é uma personagem que ela não é exatamente dentro do grupinho. São grupinhos de 4 amigas inseparáveis. E a Amélia ela é da mesma sala, mas ela não é dessas amigas. Ela só estava lá na hora do acidente. Aconteceu dela estar ali naquele momento. E ela é representante de sala, ela não é desse grupinho bagunceiro. E aí ela de algum jeito também sofre esse bullying, só que em outra proporção, assim. Então a Amanda, que é a personagem da Cuca, ela fica o tempo inteiro provocando. O tempo inteiro, ela até chama ela de tribufu o tempo todo, né? O que você tava fazendo aqui? Você nem é nossa amiga, por que você tá fazendo isso? Só que ela tá no bolo, né? Porque ela... Tá ali, né? Exato. Natália Viviane, a Maria Ana. A Maria Ana. Qual que é a da Maria Ana? A Maria Ana, ela é filha da inspetora. Da inspetora da escola. E ela tem bolsa na escola. Ser filho do professor, ser filho do diretor, ser filho da inspetora é um saco. Exato. E ela fica morrendo de medo porque aconteceu isso de perder a bolsa, de algum jeito prejudicar a mãe. Então, e ela sempre faz, né, tudo. Ela é desse grupinho bagunceiro, mas ela sempre procura fazer o certo. Ela é aquela amiga que fala, não, gente, é melhor a gente não fazer isso. É melhor porque ela
né, tem essa responsabilidade. Ela tem um freio. Então um pouco mais madura. Tal. Ela tá o tempo inteiro na peça sofrendo com isso. Ai, meu Deus, eu vou perder a bolsa, não vou perder a bolsa e tal. Quem mais, Lana? A Cuca. Você é a Amanda. Você é a Amanda. Qual é a da Amanda? A Amanda é a líder do grupinho. É a buller, que faz a piada, que faz a brincadeira. E ela, de certa forma, é engraçado, porque quando a gente apresenta a peça no JK, por exemplo, que a gente está apresentando agora, que vai muito adulto, vão muitos pais, né? Eles compram muito a Amanda, acham a Amanda engraçada, essa coisa de tirar sarro, não sei o quê. Quando a gente apresenta na escola, os alunos abominam a Amanda. Tipo, já foi até vaiada, assim, né? Tipo, porque eles sentem na pele, falam, essa menina é a que causa, essa né? aqui, né? Que provoca tudo. Que mais, Lana? E Andressa Andreato. Andressa Andreato. A Nina é a mais bobinha, assim, do grupo. Bobinha? Ela vai na onda das meninas, assim. E aí... Ela é ingênua. Não pensa muito, tá fazendo, eu vou também. Exatamente. Ela é aquela, né, que tem no grupinho a mais infantilzinha, assim, ela tá morrendo de medo porque ela nunca foi pra sala da diretoria, então ela tá, tadinha, já tô com dó dela. Ela até chora no começo da peça, todo mundo fica, não, você não vai chorar por causa disso. E aí ela tem essas coisinhas que as meninas falam, fala de namoradinho, fala não sei o quê, e ela tá sempre, tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo. Que mais, Lana? Companhia do Bigode. De onde é que veio esse nome, minhas bigodudas amigas? De onde que veio esse nome? Ótima pergunta, porque a Luísa... Quando a gente resolveu se juntar, tava naquela época que os adolescentes usavam, tipo, caderno de bigode, essas coisinhas, brinquinho de bigode. E a gente tem a Luísa, né, no grupo, que ela sempre usou essas coisas, a gente até brincava com ela, nossa, Luísa, mas já passou da adolescência, né? Tá aí querendo usar o bigode. E aí ela falou, a gente ainda vai ter uma companhia que vai chamar Companhia do Bigode. E aí desde sempre, quando começou, já foi Companhia do Bigode. Tinha que ser a Companhia do Bigode. E tinha um negócio que na escola, quando a gente estava na escola de teatro, aconteceu alguma coisa e a gente fazia meio, tipo, um babado. Acontecia um babado, assim. Todo mundo... E aí ficou, assim, essa coisa do bigode. É curiosíssimo, porque Companhia do Bigode só meninas, exatamente, né? Ótimo. Agora, vocês apresentam em escolas, ou vocês levam as escolas ao teatro, ou tanto faz? As duas coisas, na verdade, A gente tem a proposta de ou levar o espetáculo para dentro da escola, e aí ele também depois a gente faz um bate-papo com os alunos, que é ótimo, e tal, para ver... tem um debate ali para ver a opinião deles e tal. E tem também a opção de levar os alunos para lá, assim, aí num outro dia que não seja, né, não seja sábado ou no horário normal, né? Tem um contato, né? Você colocou o contato aí? O que é? Um site, um Facebook, um telefone? A gente tem o Facebook. Espetáculo O Alvo. Isso, tem o Instagram ali, também. Mandar uma mensagem e tal. Pode. Sim. Legal. Ok, para fazer... Aí é questão de agendar, né? É só ver de tarde e tal, aquelas coisas. Aí os produtores pegam a mensagem e já, né? Para vocês é uma coisa muito, vamos dizer, muito próximo, né? Esse assunto é muito próximo para vocês, né? Muito fresco ainda, né? Vamos dizer. Acho que sim, né? Mesmo a gente saindo agora há pouco da escola, né? São 10 anos, assim, mas ainda... pouco tempo. Como a gente está na escola ainda também, né? De um outro jeito. De uma outra forma, mas de qualquer forma vocês veem essas coisas acontecer, né? Sabem do que... E até por causa dessa proximidade, tanto da gente da aula, né? Porque a maioria da Companhia do Bigode dá aula em escolas. E tanto isso quanto o pouco tempo que a gente saiu da escola faz a gente se aproximar muito desse universo, né? Então é uma delícia fazer, porque de certa forma a gente tem 25, 24 anos e já dá uma saudade da escola, assim, né? Uma coisa de, nossa, aquela época era boa e a gente vive um pouquinho disso ainda, né? Legal. Então, o Alvo, sábados, 17h30, Teatro Livraria da Vila, do Shopping JK. Aliás, uma delícia ali, né? Gostoso pra caramba. É maravilhoso. Até quando vai? Vai até o final de abril. Final de abril. Final de abril. Ok. E tem mais uma coisa. Fala! Porque como ficamos bastante tempo aí, né? Todo mundo perguntando porque a peça ela termina de um jeito meio esquisito, né? E a gente não sabe muito o que acontece com as meninas. E aí estamos montando já uma continuação. O Alvo 2? Chama o Alvo Hate Club, que é pra falar um pouco desse clube do ódio, que a gente trata um pouco sobre essa questão do ódio que tá aí tão forte.
que é a continuação da história. O Alvo 2, né? Ele vem logo isso? Vem logo, vem em junho. A gente em junho a gente traz pra cá, tá bom? Vamos trazer com certeza. Nós vamos saber o que acontece com as meninas? Vou ficar pendurado. Segunda temporada. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Cuca, obrigado. Obrigada a você. Um abraço para todas Muito as obrigada meninas. pela oportunidade. As bigodudas todas. Tá bom,